qual foi a vontade e desígnio de Deus para a terra, para o homem. Nós vimos isso já na primeira semana, dividimos em duas partes. Espero que você tenha aprendido, mas hoje nós vamos retomar esse ponto aqui. Então, redescobrindo o propósito do reino, né? Aí eu coloquei Terra, planeta Terra, a colônia do reino de Deus. Homem, o seu representante legal. E por favor, entenda homem como raça humana, tá? Não estou dizendo que é apenas o ser do sexo masculino, mas a raça humana. Esse era o propósito de Deus, que o homem e a sua mulher, a sua prole, fossem representantes desse reino aqui na terra. Eu separei um texto como base, porque foi o texto inicial que nós usamos no primeiro culto, que está em Romanos capítulo 12, verso 2. Você sabe, esse texto me acompanha, né, com assiduidade. Eu falo muito sobre ele, que diz: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Qual o propósito? Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E eu dizia ao longo dessa caminhada, queridos, não é possível entender a vontade de Deus sem que a mente seja transformada. Enquanto você continuar pensando igual pensava antes de encontrar Jesus, as suas ações tenderão a ser as mesmas. Você não muda. Só é possível mudar quando acontece um processo que Paulo, no texto original, escrito em grego, ele usou uma palavra chamada metanoia. É uma transformação, né, no modo de pensar. E eu dizia aqui nos cultos, é uma transformação desde a base, desde os sistemas de crença. Entenda, sistema de crença como se fosse o alicerce do seu pensamento. Você faz aquilo que você acredita. Você pode até fazer coisas que você não gosta, coisas que você nem acredita por obrigação, mas eu me refiro dentro da sua personalidade, dentro da sua vivência, você vai fazer coisas que você acredita, tá? Seu sistema de crença. Por que você está aqui nessa noite? Porque você acredita que é bom, porque você acredita que é necessário, porque você acredita que é importante, e por aí vai. Você decidiu isso. Se você decidir não vir, se você decidir não crer, não tem ninguém nesse mundo que consiga fazer você mudar à força, porque ninguém muda o outro. O outro só muda quando o outro entende que precisa mudar. Assim são as regras, assim são os protocolos, tá? Quando é que você vai ter dificuldade de obedecer? Quando você tiver dificuldade de crer. Assim é na palavra de Deus. Você está me entendendo? Sim ou não? Então o apóstolo Paulo, ele não apenas aconselhando, mas ele doutrinando os cristãos de Roma, ele disse: não se conformem, conforme, mesma forma, não se conformem com o mundo. Mundo, aí ele não estava falando do planeta Terra, mas ele estava falando do sistema, da cultura que era vigente naquela época. Não se conforme com essa prática, não se conforme, mas se transforme. Ele disse, é uma ação sua, sede transformados. Você se transforma quando a sua mente é renovada, quando ela volta ao estado original como Deus queria. Não é quando você era criança, porque você já nasceu pecador. Não é quando você era mais novo, porque você já era uma pessoa com contato com o mal. E eu não estou dizendo que você era mal, mas eu posso afirmar categoricamente que todos nós nascemos já pecadores. As crianças, até a idade da inocência, Deus as considera inimputáveis. Eles são pecadores, mas não são responsáveis por isso. Então Deus os guarda. Mas a partir do momento que o ser humano toma conhecimento do pecado
e escolhe deliberadamente pecar, então ele é responsável eternamente pelos seus atos, até que encontre Jesus, até que aceite Jesus e receba dele o perdão dos seus pecados. Você está conseguindo me entender até aqui? Glória a Deus. Vamos adiante então, falando a respeito desse plano. Eu disse aqui, né, na nossa epígrafe, eu coloquei terra, a colônia do reino de Deus. Queridos, quando eu digo colônia, o que você entende? Tiago, um dia desses era o perfume. A turma tem umas ideias, né? O que é colônia? Mas perfume, pastor. Que perfume? Não, tem também colônia que é do perfume, mas não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de colônia no sentido de um território que é pertencente ao outro. Essa era a ideia original. Por favor, se você não conseguiu guardar nada ao longo do seminário, guarde isso. A ideia de Deus era expandir o seu reino em um outro território, e ele então cria a terra com esse propósito, fazer parte do reino, ser participante do reino, mesmo em um lugar diferente, em um lugar distante. Eu não estou falando aqui que o céu é distante da terra, ou se é perto da terra, eu não estou entrando nesse mérito, eu estou falando que não é o mesmo território. Isso está claro? Tudo bem, então vamos adiante. Você entendeu mesmo o que é colônia? Lembra que o Brasil um dia já foi colônia de Portugal, pertencente a Portugal. Isso fica muito fácil de entender. Gênesis capítulo 1, já nos primeiros cultos nós adentramos bastante aqui no verso 26, 27 e 28, que diz: E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E eu destaquei como no primeiro dia: e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. 27. E criou Deus o homem à sua imagem. Lembra que primeiro foi o plano, depois a concretização. Lembra que eu expliquei que tudo que existe, primeiro é uma ideia, primeiro é um plano. Por isso que nós entendemos que quando o evangelista João, no seu evangelho, capítulo 1, ele expressa Jesus dizendo: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E nós sabemos que a tradução verbo é do original logos, e logos indica uma ideia expressa. Amém? Uma ideia colocada em prática. Você é uma ideia expressa. Como assim, pastor? Antes mesmo dos seus pais terem lá um momento bom e agradável, espero que tenha sido, e ter gerado você, Deus já te conhecia. Deus já te conhecia. Você nasceu para executar planos de Deus. Poucos entendem isso. Por isso são frustrados com a própria vida. Ficam perdidos nesse mundo, porque não entendem seu desígnio, não sabem o que fazer, não sabem para onde ir. Ficam desconfortáveis com as lutas, desconfortáveis com as dificuldades, porque não tem perspectiva de melhora e nem ideia de por que nasceu. É uma velha dificuldade do pensamento do homem, né? De onde viemos, para onde vamos. Bem, eu sei exatamente de onde vim e para onde vou. E eu espero que você também. Amém? Você não foi um acidente, você não foi um erro. Por mais que seus pais não tenham te planejado, Deus planejou. Deus tem um plano para ser executado através de você. Mas a questão não é esta. A questão é se você entende isso. A questão é se você compreende isso. E só é possível compreender quando, pastor?
quando a mente é renovada, quando ela é trazida ao estado original que Deus quer. Quando esse momento chega, então nasce dentro de você uma certeza que nós chamamos de desígnio. Repete essa palavra, desígnio. O que é desígnio, pastor? Desígnio é exatamente essa missão, esse chamado que você nasceu para executar, esse plano de Deus que você nasceu para tornar real. Porque Deus trabalha assim: primeiro Ele cria o plano para depois colocar em ação. Amém? Olha aqui, façamos o homem, isso é o plano. E disse lá depois, verso 27, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que se move sobre a terra. Então o plano está aqui. Esse era o ideal de Deus. Vou criar a colônia, e agora, depois da colônia criada, ele diz: agora eu vou criar o meu representante, e esse meu representante é da minha espécie, ele é parecido comigo. E assim o homem foi criado eterno. O homem foi criado para ser eterno. A morte só teve acesso a esse lugar depois do pecado. Foi dito antes do homem cair. Foi deixado muito claro para ele: olha, está aqui essa árvore. Você pode comer de tudo que tem aqui, menos dessa. Porque no dia que dela comerdes, certamente morrereis. Amém? Estava escrito? A morte só viria depois da desobediência. Está claro para você? Depois da desobediência.